Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Nós estamos no capítulo 1, nós estamos no versículo 13. Nós estudamos a parte A do versículo 13. Nesse vídeo nós vamos estudar a respeito da parte B. Lembrando que esse texto que nós estamos lendo, do versículo 13, foi extraído pelo escritor de Hebreus, pelo Espírito Santo, do Salmo 110:1, escrito de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, falando de Cristo. Diz assim, Hebreus 1:13: Ora, a qual dos anjos jamais disse? Nunca disse isso para anjo nenhum, mas ele estava falando isso para exaltar Cristo. Assenta-te à minha direita, assenta-te nesse lugar de honra, nesse lugar de destaque, falando para o Filho. Nós estudamos isso, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos seus pés. Veja, teus inimigos, até que eu coloque teus inimigos. Então veja que o Senhor está dizendo que o Filho tem inimigos. Quem seriam os inimigos do Filho? Então nós podemos pensar que os inimigos do Filho, primeiro, Satanás. Satanás é um inimigo do Filho. Segundo, os homens ímpios, os homens filhos de Satanás são inimigos do reino do Filho. E também a morte é chamada de inimigo, ainda que Cristo a tenha vencido. A igreja, que é o seu corpo, vai ainda ser ressuscitada e vai vencer a morte. Então passa a ser uma inimiga também. Então nós vamos estudar um pouco a respeito desses inimigos de Cristo. Lembrando que Deus deu livre-arbítrio para os homens e por isso existem esses inimigos. Se não houvesse livre-arbítrio, Deus teria já destruído Satanás, os homens ímpios e a morte, e já teria inaugurado o seu reino eternal. Todavia há um livre-arbítrio para que as pessoas possam escolher entre Deus e seu reino, ou Lúcifer, os demônios e a morte. Então os homens ímpios estão decidindo, e quando os homens ímpios se decidem por Cristo, eles deixam de ser homens ímpios para serem filhos de Deus. Eles nascem de novo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:11-12. E nós vamos ver aqui então, certo? Satanás é um inimigo. Colossenses 2:14-15 diz que Jesus despojou Satanás naquela cruz. Satanás perdeu o seu poder, mas Satanás não está preso, Satanás não está inoperante, Satanás continua agindo. Por isso, porque ele continua solto e ele continua agindo, ele é um inimigo. Ele é um inimigo vencido, ele é um inimigo derrotado. Mas existe súditos, existe aqueles que vivem para Satanás. Todos aqueles que não são igreja são filhos do diabo, filhos da ira, como diz Efésios 2:2, como diz 2 Coríntios 4:4, Deus desse século, como diz João 14:30, Jesus, o príncipe desse mundo, e ele que rege esse sistema social. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Então nós vemos aqui em Romanos capítulo 16, verso de número 20, diz assim, falando da luta contra Satanás: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, está dizendo aqui desse inimigo. Olha como que bate com Hebreus 1:13. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí, Paulo está dizendo que em breve o Deus da paz vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás.
Então parece que Deus está dizendo que a igreja é os pés de Cristo e a igreja esmagará a Satanás. Isso também vai bater com Efésios, né? A teologia paulina, que é a teologia que nós seguimos, toda a igreja deve seguir, diz assim, olha só, né? Nós já lemos esse texto aqui, nós vamos relê-lo e chegar até o fim. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então veja, nós falamos disso, que Jesus ressuscitou e ele se assentou à destra, esse lugar de destaque, de honra. E aí diz aqui o versículo 21, mostrando o posicionamento do Filho acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir. Então ele está acima de todo nome que possa referir, principado e potestade, seja angelical ou demoníaco, e todo nome que possa referir não só nesse presente século, nessa era que nós estamos vivendo, mas também no novo céu e na nova terra, ele será o cabeça de tudo. O versículo 22 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, veja, olha de novo, o versículo 22 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então veja que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, a igreja aos pés, a igreja é chamada de pés aqui, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é o corpo, e a igreja é o corpo de Jesus Cristo, o qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus, e a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. A igreja é o que é a plenitude de Jesus, que enche tudo em todas as coisas. Olha a importância da igreja. Então, esse texto aqui de Hebreus, capítulo 1, verso 13, tem muito a ver com o poder da igreja. Até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Paulo disse isso, e agora em Romanos 16, 20, agora está falando em Efésios 1, 22, e a igreja é aos pés. Nós esmagaremos a Satanás. Debaixo dos nossos pés, Satanás será esmagado como inimigo. Agora veja que, em primeiro lugar, nós estamos falando aqui que ele vai ficar à direita até que esses inimigos sejam esmagados, né? Todos esses inimigos, no plural aqui, a palavra inimigo. E nós vemos aqui então em 1 Coríntios, no capítulo 15, no capítulo que fala demais da ressurreição, certo? É o capítulo que fala da ressurreição. Paulo está protegendo a igreja de pessoas que diziam que não havia ressurreição. No capítulo 15, no verso 24, Paulo vai falar do segundo inimigo aqui, que é a morte, certo? Então, o segundo inimigo é a morte. Diz assim, ó. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então veja, Jesus vai chegar ao fim dessa era, está se referindo ao milênio aqui, né? O fim do milênio, quando Cristo destruir a última rebelião de Og e Magog, então virá o fim. E quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, acabando a rebelião de Og e Magog, ele vai entregar o reino a Deus o Pai. E quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, então todo o principado, potestade e poder, referindo-se aos demônios, a Satanás, todos os seus exércitos satânicos, né, batendo muito com Romanos 16, 20, aqui esse texto está falando do reino de Satanás, que Cristo vai destruir, certo? Vai destruir, ou seja, como vai destruir? Ele vai ser lançado no lago de enxofre e fogo, como diz o livro de Apocalipse no capítulo 19. Satanás e os seus anjos serão lançados lá. Isso significa a destruição aqui de principado, bem como potestade e poder. Aí o versículo 25 diz assim, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha como
combina com Hebreus 1:13, 1 Coríntios 15:25, porque convém que ele reine, ou seja, ele está à destra da majestade nas alturas, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, veja que os inimigos ficarão debaixo dos pés da igreja, a igreja destruirá todos esses inimigos. E aí, olha só, o versículo 26 diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Jesus já venceu a morte porque ele ressuscitou. Mas aqui está dizendo que o último inimigo a ser destruído não é nem Satanás, é a morte. Então veja que a morte também será lançada no lago de enxofre e fogo. Os filhos de Deus, os nascidos de novo, da água e do Espírito, certo? Os que tiveram um encontro com Cristo e o nome está escrito no livro da vida, eles vão vencer a morte através da ressurreição. E após Jesus lançar Satanás, principados e potestades no lago de enxofre e fogo, a morte também será destruída. Veja, será destruída como sendo o último inimigo. Então, será posto debaixo dos pés, no sentido de ser lançado no lago de enxofre e fogo, sendo destruído, certo? E o versículo 27 diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Então, olha, todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés. Já aconteceu isso, na verdade, já está sujeito, mas vai se materializar aqui na terra no tempo devido. Na verdade, isso já é uma realidade espiritual. Os inimigos já estão vencidos na realidade do reino, mas se concretizará aqui na terra. Então, por isso que o versículo 27 diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, todas as coisas estão sujeitas, do céu e da terra, certamente exclui, ou seja, está falando de Jesus, que Jesus exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, ele só não sujeita o Pai, ele não sujeitou o Pai ao seu domínio, ele excluiu o Pai, ele deixa o Pai como superior. Jesus, aí bate lá com Filipenses 2, 5-11, que ele não quis, ele não pegou o direito de ser igual a Deus, ele se tornou na posição de filho, e ele está se sujeitando ao Pai como filho, como homem, e agora como Deus homem, à destra de Deus, ele sujeita todas as coisas, e ele se sujeita ao Pai. E aí o versículo 28 diz assim: quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, todas essas coisas estiverem sujeitas, como diz aqui Hebreus 1:13, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Isso quer dizer sujeita todos esses inimigos, Satanás e a morte debaixo dos pés, junto com os homens ímpios, né? Aí diz aqui, ó, o 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então veja, quando acontecer dos inimigos estarem por estrado dos pés do Filho, e o Filho sujeitar todas as coisas, colocando todas as coisas debaixo de sujeição, destruindo Satanás, destruindo a morte, destruindo os homens ímpios e sendo o rei sobre anjos e homens, ele vai dar tudo para Deus o Pai, para que seja tudo de Deus o Pai e que Deus seja tudo em todos, Deus o Pai. Então veja que a morte será o último inimigo a ser vencido. E quando nós lemos também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, Apocalipse capítulo 19, 11, nós vamos ler aqui falando da segunda vinda de Cristo. E é na segunda vinda de Cristo que ele começa a destruir os homens ímpios. Então veja, eu estou falando que há 3 inimigos de Cristo. E esses 3 inimigos serão completamente destruídos e estarão debaixo de seus pés. Que é Satanás, a morte e os homens ímpios. Quando eu me refiro aos homens ímpios, estou me referindo aos homens
pecadores que nasceram com o pecado de Adão e negaram a deidade, a divindade e o evangelho de Jesus Cristo. Na segunda vinda de Cristo, no fim da grande tribulação, é o fim da grande tribulação. Apocalipse 19, 11 narra o último dia da grande tribulação, dizendo assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, glória a Deus, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavalo branco e esse cavaleiro que se chama Fiel e Vitorioso, que tem o poder de julgar e pelejar com justiça, assim como nós lemos em Hebreus 1:10, que ele tem um cetro de justiça, ele tem um trono de retidão, está se referindo ao Filho, a Cristo. E olha só o versículo 12, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas coroas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou que exaltação ao Filho. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então veja que agora Cristo vem e vence todos os exércitos que estão reunidos no Armagedon. Nós estamos lendo aqui um texto que refere-se à batalha do Armagedon. E na batalha do Armagedon, o anticristo, o falso profeta, o dragão, os 3 espíritos de Ram, que são 3 embaixadores que foram mandados por todo mundo para trazer os reis da terra e os exércitos da terra para lutar contra Cristo. Agora Cristo destrói esses homens ímpios e começa aqui a destruição dos homens ímpios. E Cristo prende a Satanás, manda a besta, que é o falso Cristo, o anticristo e o falso profeta, para o lago de enxofre e fogo. E olha só o que diz o versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqueles exércitos são mortos pelo poder da palavra que sai da boca de Cristo. E começa o milênio, certo? Então, nós vemos que Satanás vai ser preso, né, no capítulo 20, no verso 1. Vai ser Satanás 1 e até o versículo de número 4, Satanás é preso e solto depois dos 1000 anos. E daí começa a batalha de Gog e Magog, certo? Que é no fim do milênio. Então, para começar o milênio, tem a batalha do Armagedon, e ali começa a destruição dos homens ímpios, dos inimigos. Jesus julga as nações. Mateus capítulo 25 fala do julgamento das nações. E daí começa o milênio. No fim do milênio, tem essa rebelião de Gog e Magog, porque Satanás ficou preso 1000 anos, mas no fim dos 1000 anos ele foi solto. E diz aqui a Bíblia, em Apocalipse 27, quando porém se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, acabou os 1000 anos, Satanás é solto e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então veja, ele vai convocar de novo os homens do milênio para ir contra Cristo, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Veja como ele vai conquistar a gente ainda no milênio com tantas condições favoráveis. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Veja que é a última rebelião, e essa rebelião vai acabar com fogo descendo do céu e consumindo esses rebeldes que estão seguindo a Satanás para ir contra o Cristo na Jerusalém, na cidade querida, certo? E são consumidos. Daí os homens ímpios são vencidos, mais uma vez, destruindo os homens ímpios, colocando os homens ímpios debaixo dos seus pés. Ao versículo 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Daí, Satanás é lançado e começa o julgamento final. Diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso de número 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja que aqui acabou toda a rebelião. Se cumpriu aqui Hebreus 1:13. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Glória a Deus. Para concluir aqui, o escritor de Hebreus também vai dizer a mesma coisa. O escritor de Hebreus, em Hebreus 10:12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Veja, a mesma mensagem do versículo 13 de Hebreus 1, é a mensagem de Hebreus 10, 12 e 13. Então veja que nós contamos aqui que esses inimigos serão postos, serão colocados, destruídos debaixo dos pés da igreja. A igreja exercerá autoridade, e Satanás, a morte e os homens ímpios, todos eles serão lançados no lago de enxofre e fogo. E é isso que é o sentido, ser lançado no lago de enxofre e fogo, é o sentido de ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, do 24 a 28, Cristo entregará o reino e todas as coisas sujeitas e submissas a Ele, ao próprio Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Meu Deus, Cristo é exaltado sobre tudo, Cristo é exaltado sobre todos, Cristo é o Senhor de tudo, e Cristo é o que vence, Cristo é o que prevalecerá, e o reino será eterno. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!